Então fala você conectado comigo para mais um vídeo aqui no canal Vasco Connection. Eu sou Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Antes eu peço para que você colhe o dedo nesse like, se inscreve aí no canal, acione também o sino das notificações, é muito importante a sua inscrição, o seu like aqui pra gente. Pessoal, comentar sim sobre enfim, o pronunciamento, a coletiva do Paulo Brax ontem. Agradecer também ao Edmundo e ao Gui, lá no canal Mundo Ed ontem, eu retransmiti aqui a posição do Edmundo. Acho que ele falou com o sentimento do torcedor, acho não, tenho certeza, com o meu sentimento também como vascaíno e com o seu aí do outro lado, né? Quem não assistiu a live, assista, porque vale muito a pena. E ele falou muito sobre a posição do Paulo Brax na entrevista ontem em São Januário. Fiz a pergunta, como vocês puderam ver, e enfim, vamos comentar sobre isso, porque antes eu quero falar sobre a reunião na Federação do Rio de Janeiro, né? Os clubes vão se reunir para discutir essa questão da transmissão, tá? Tá aqui a fonte, é o Nils Colina. Vasco se reuniu hoje com a FERJ, ontem no caso, né? Enfim, e seus co-irmãos, os outros clubes, para desenhar uma divisão de dinheiro, né, grana, dos direitos da transmissão, que agrade a todos os clubes, não só o Flamengo. Uma nova reunião está marcada para a próxima quinta-feira e a expectativa é que se chegue a um consenso, um denominador comum entre os clubes. Olha, sabe o que mais me chamou a atenção? O Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, numa prepotência, numa arrogância, e que o Vasco lá atrás, Rodolfo, e você, uma pessoa antiga no futebol, sabe muito bem disso, o Botafogo vai responder por ele, o Fluminense vai responder por ele também, tenho certeza disso. O Flamengo passa por um momento que enfim, a transmissão, a nossa torcida é muito mal. Vamos parar com essa conversa de boitatá, isso aí é conversa para boi dormir, né? Para não usar outras palavras aqui. Foi o que o Rodolfo Landim falou ontem. Eu quero lembrar para você, tá, que o Botafogo também já teve grandes times, o Fluminense já teve grandes elencos, e, enfim, quem dá audiência, realmente, são os clubes que chegam à decisão. Cansei de ver jogos no Flamengo com meia dúzia de torcedores, com 5 mil torcedores no Maracanã. Cansei de trabalhar em jogos assim. Por quê? O Flamengo não tinha um time, não disputava títulos. Depois que a página virou, você vem com essa arrogância. Lá atrás também o Vasco poderia fazer isso. Com os dois Juninhos, com o Pedrinho, com o Felipe, com o Edmundo, com o Romário, enfim, com outros grandes jogadores que o Vasco tinha no seu elenco, ganhava tudo. Né? Aqui eu vou falar pelo Vasco, mas eu sei que o Fluminense e o Botafogo também fizeram isso. E agora ele querer desenhar a SAF, Rodolfo Landim, se você quiser o bem do futebol, principalmente do futebol carioca, vou repetir aqui, joga o campeonato sozinho. Se você quiser tudo pro Flamengo, joga sozinho. Tá? Porque tá feio o que você tá fazendo. Tá parecendo pirraça. Primeiro, fez com que os clubes perdessem os seus patrocínios lá com a Globo, né? Pedindo 100 milhões. Aí agora aceitou 18? Estranho. Estranho. É só para dizer o quê? Que tá ganhando mais do que os outros clubes? É só isso. Só para dizer, eu tô ganhando mais do que o Fluminense, Vasco e Botafogo? É só isso. Difícil, meu camarada. Enfim, vamos lá. Gente, vamos entrar no assunto agora, saindo desse assunto. Espero que dê certo, né? Que o Campeonato Carioca funcione. Aliás, só uma informação aqui. Esse Vasco e Botafogo, que pode acontecer nos Estados Unidos, pode deixar de ser amistoso, tá? A pedido da federação, pode valer os 3 pontos, um clássico fora do país, né, e tal, entre Vasco e Botafogo. Seria legal, né, um jogo valendo pontos e tal. Achei isso aí um acerto, não achei um erro, não. Eu acho que pode funcionar, mas vamos esperar a cena dos próximos capítulos. Isso porque ontem, durante a coletiva, né, de imprensa do homem forte do futebol do Vasco, hoje o Paulo Brax,
Ele não agradou a torcida, não me agradou, não fiquei contente, não fiquei feliz, fiquei com dúvidas, porque não era essa a promessa. Tudo bem, ele falou sobre segurança, sobre um time competitivo, mas o torcedor vascaíno, Paulo Brax, amigos, com todo respeito, esperava pelo menos ontem, uma resposta do Paulo Brax com o anúncio de jogadores, né, com, tudo bem, o Barbieri, tá, vamos aceitar, já aceitamos, o Barbieri por conta das SAFs, tem que ser um treinador com um perfil mais novo, beleza, zero problema. Abel Braga é um cara antigo de futebol, né? Eu também não vou. O Edmundo, tipo, não é que o Edmundo não tenha gostado, mas ele usou, né, as palavras dele para dizer que o Vasco poderia ter mapeado mais, porque é a primeira vez que o Abel Braga vai exercer essa função. O Edmundo usou essa questão. Eu uso a minha, eu tenho o meu pensamento. Eu achei legal o Abel Braga trabalhar novamente no Vasco, mas tem que trabalhar, porque a última passagem do Abel no Vasco não foi legal, não foi boa, né, como treinador. Agora como diretor técnico, né? Então eu torço pelo Abel, torço pelo Barbieri. Todas as pessoas que forem contratadas pelo Vasco nós vamos apoiar. Agora, a resposta do Paulo Brax ontem foi muito pequena, muito fraca. Ele poderia ter, eu vim a público, eu tenho que falar mais vezes, eu tenho que apresentar os jogadores, eu tenho que apresentar o que foi prometido, cumprir o que foi prometido, apresentando um time forte. Ele mencionou ontem as datas, as questões envolvendo, mas foi pouco. Foi pouco. E o tempo voa. E se você fizer 2, 3, 4, 5 contratações erradas, você compromete uma temporada. Porque aí você erra demais no planejamento. Então você tem que ser mais assertivo, mais contundente nas contratações. Não estou dizendo que não está sendo, porque não fez o anúncio das contratações, como você disse na minha pergunta ontem, Paulo, que o Vasco fez mais de uma contratação. Então, assim, que não pare só no Pedro Raul, né, que muitas, as nossas, né, as pessoas que apuraram, já está praticamente contratado pelo Vasco, e o Júnior Urso, uma oportunidade de mercado que o Vasco não fez investimento nenhum. E quando você fala que não tem poder para bancar o salário do Paulinho, o torcedor não fica só com um pé atrás. Ele fica com os dois pés. Peraí. Vou colocar meus pezinhos para trás aqui. Porque não foi isso que a 777 prometeu. Então, quando as pessoas mencionaram o Flamengo ali, porque foi prometido tudo isso lá atrás. Então, assim, as pessoas estão reproduzindo o que foi falado lá atrás. E você, não sei o quê, não vamos esquecer do Flamengo. As pessoas falam do Flamengo porque é o maior rival. Né? E continua sendo. Mesmo o Vasco passando pelos momentos difíceis que passou. Né? Então, que esse time seja literalmente... Até porque o Vasco não vai enfrentar só o Flamengo também, né, gente? Então, não vou tirar totalmente a razão do Paulo, não. Eu vou usar aqui a seguinte questão. O Vasco enfrenta Palmeiras, Corinthians, Fluminense, Botafogo, Bahia, fora, enfim, outras equipes fortes, jogando dentro e fora de casa. Então, que o Vasco acerte, que o Paulo Brax anuncie jogadores, que o Paulo Brax responda, né, com mais contundência o que foi prometido pela 777, para que a torcida do Vasco possa ficar em paz. O que nós não vamos fazer é ficar ludibriando o torcedor, dizendo que está tudo certo, que tá... Não, nós vamos apoiar, sempre apoiamos. Agora, quando a gente gostar, a gente vai falar, e quando a gente não gostar, vamos falar também. Não foi legal. A resposta não foi aqui, eu esperava algo melhor. Ontem eu não pude gravar, vou repetir aqui, por conta da live no Mundo Ed, canal do Edmundo com o Gui. Agora, aqui, gravando, falando com vocês, espero uma resposta melhor do Paulo Brax, da 777, junto ao nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Bom, pessoal, não deixe de se inscrever, se inscreve aí, deixa o seu like, compartilha com todo mundo. Daqui a pouco eu volto com essas e outras falando do nosso Gigante da Colina, certo?
Um beijo no coração de todos e saudações vascaínas.